Nesse vídeo eu vou te mostrar a utilização da planilha de combinações do Excel Genial. É uma planilha que a partir de uma quantidade de dados informada, ela vai trazer todas as combinações possíveis daqueles dados. Caso você se interesse pela planilha, ela está disponível para aquisição no link da descrição desse vídeo. Nesse vídeo nós vamos ver duas coisas. Primeiro, como que funciona a planilha de combinações do Excel Genial e o que você deve fazer para utilizá-la na sua plenitude. Você percebe que é uma planilha bem simples, bem intuitiva, que tem duas abas, uma aba de entrada de dados e uma aba de resultados. Na aba de entrada de dados é onde nós vamos inserir as informações e na aba de resultados é onde ele vai trazer para a gente todas as combinações possíveis. Essa planilha tem por objetivo complementar o que o Excel já faz. O Excel já traz para a gente quantas combinações você consegue fazer a partir de uma quantidade de números, mas ele não traz para a gente quais são essas combinações. Por exemplo, se eu quiser, por meio do Excel, saber quantas combinações de 4 números eu consigo fazer a partir de 7 números, basta eu usar a fórmula que é combin, eu coloco quantos números eu tenho ao todo, que são 7, ponto e vírgula, e quantos números eu vou escolher, que são 4. E ele traz para mim 35 possibilidades de combinação. Mas ele não traz para mim, o Excel não consegue trazer quais são essas 35 combinações. E essa planilha vai fazer exatamente isso. Então, como que você faz para utilizar a planilha de combinações do Excel Genial? Primeira coisa, você tem que entrar com algumas informações para ele conseguir desenvolver esse trabalho. Na verdade, são 4 séries de informações. Primeiro, dados fixos, que eu já explico o que é. Depois, dados a combinar. Quantia escolhida dos dados a combinar e separador. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que a planilha de combinações do Excel Genial ela vai permitir que você combine até 20 números. Nesse caso, eu tenho uma versão um pouquinho mais sucinta, que é de 15 números, como você está vendo aqui. Mas existe uma outra versão, que é um pouco mais pesada, em razão da amplitude de combinações, que vai poder permitir combinar até 20 números. Nesse caso aqui, eu tenho uma planilha um pouco mais enxuta, com 15 números. Então você vai entrar com dados fixos e vai entrar com dados a combinar. Esses dados fixos são dados que estarão em todas as combinações, ou seja, esses dados aqui vão aparecer em todas as combinações. Esses dados a combinar são os dados que realmente vão ser combinados. Eu vou gerar informação, eu vou gerar todas as combinações a partir desses dados aqui. Então você precisa inserir nessas células em branco todos os números ou texto ou o que você quiser combinar, do 1 até o 15, um debaixo do outro, para que o Excel consiga saber que esses são os dados que você vai combinar. E por acaso, se você colocar um número repetido, uma informação repetida, por exemplo, eu já tenho 6 aqui, e eu coloco mais um 6 aqui, ele pinta para mim as células destacando que nesse momento eu não posso seguir com a minha análise, porque no caso eu tenho 2 dados que são iguais, então você precisa deixar apenas um deles, tanto aqui nos dados fixos, quanto aqui nos dados a combinar. Então você vai inserir nesse caso todos os dados que você quer combinar e depois você vai inserir nessa célula aqui, a M4, a quantia escolhida dos dados a combinar. Tem que ser um número preferencialmente menor do que a quantidade de dados que você tem, porque se você tem 7 dados aqui, no caso que eu inseri de 6 até 17, esses dados aleatórios aqui no meio, eu não posso colocar, por exemplo, para escolher 15. Não posso, tem que ser sempre um número inferior ao que eu coloquei. Então, por exemplo, se eu colocar 9 aqui, ele vai pedir, insira uma quantia escolhida inferior à quantidade de dados a combinar. Então, por exemplo, eu quero combinar desses 7 dados, eu quero combinar 4. Então, ele vai gerar combinações de 4 números para mim. E aí o separador é o que vai estar entre um dado e outro. Nesse caso eu escolhi ponto e vírgula. Você tem que colocar alguma coisa que facilite a leitura dos dados depois e facilite também o tratamento das informações, caso você queira fazer isso. Então, uma vez inseridos dados fixos, dados a combinar, quantia escolhida dos dados a combinar e separador, você vai conseguir analisar aqui o que vai ser feito. Ele traz para você um resuminho muito simples do que ele vai fazer. Primeiro, ele sinaliza que a combinação terá 8 dados. Por que 8 dados? Porque você tem 7 dados a combinar, que você vai escolher 4, mais os 4 dados fixos. Então, vão ser 4 fixos e 4 variáveis. Ele até reforça para você que destes serão fixos 4 dados, irão variar outros 4 dados.
E esses 4 que irão variar é de um total de 7 dados. Então, são as informações que você inseriu aqui. Isso gera para você 35 combinações. Você lembra que quando eu vim aqui na célula, coloquei combin de 7, ponto e vírgula 4, ele trouxe 35? Exatamente isso. Então, as 35 combinações possíveis são as que ele vai mostrar para você. Ah, e se eu quiser inserir um dado, vamos supor que eu queira combinar agora, por exemplo, 18 aqui no meio com 4 dados escolhidos. Ele vai trazer para você os dados atualizados. Então, ele vai manter 8 dados do total, 4 fixos, 4 variáveis de um total de 8 dados que você colocou aqui, dando 70 combinações. Ah, eu quero desses 8 dados não escolher mais 4, eu quero escolher 5. Ele vai atualizar aqui para você. Cada combinação vai ter 9 dados, 4 fixos, 5 variáveis. E com isso, dos 5 que vão variar, são de um total de 8 dados. Então, essas informações ele já vai gerando automaticamente para você. Deixa eu trazer o cenário inicial, que era esse, 7 dados combinando 4, para a gente ver os resultados. Você consegue perceber que, conforme você muda as informações, ele vai alterando os dados aqui. E quando você vem em resultados, você tem as 35 combinações que ele disse que tem, todas listadas aqui. Então, você consegue todas as 35 combinações que você consegue com esses dados combinados. Note que 1, 2, 5 e 8 estão em todas as combinações e depois disso vem aqueles números que você colocou combinados. Então, você tem 7 dados possíveis e você escolhe 4 deles. Então, eles aparecem aqui para você dentro do material. E você nota também que você tem o separador. Aquele separador que é o ponto e vírgula que você tinha informado, ele vai separar os elementos. Se você quiser, por exemplo, um espacinho separando os dados, você vem aqui, dá um espaço, dá Enter, e ele vai separar por espaço. Ah, eu quero ponto e vírgula, mas eu quero um espaço para o próximo número. Você dá um ponto e vírgula, espaço, e ele vai trazer aqui para você. Então, a separação ela fica também muito dinâmica para que você consiga ter o resultado final da forma que você desejar. Deixa eu voltar só para o ponto e vírgula aqui, para que ele fique dessa forma, e aí eu vou excluir os dados fixos para você. Então, eu vou deletar esses dados fixos. Você percebe que muda tudo aqui, né? Então, você tem que cada combinação vai ter 4 dados, sem nenhum dado fixo, e dos 4 que vão aparecer, são de um total de 7 dados. Quando você volta para cá, não tem mais dado fixo, você vai ter só a variação desses números. Ah, e se eu quiser, ao invés de 4 dados escolhidos desses 7, 5. Você vem aqui, coloca 5, você vai ter um total de 21 combinações, que são essas combinações que estão aqui. Ah, eu quero fazer de 6 dados, por exemplo. Você vem aqui e coloca o número e ele vai aparecer todas as combinações. Então, é uma planilha muito dinâmica que vai permitir você fazer diversas análises. Vamos supor que você queira, por exemplo, eu quero 3 dados fixos, 1, 2 e 3. Esses aqui vão ter que sempre aparecer. E aí eu quero de um total de, 12 números, eu quero sempre escolher 5. Então você vem, preenche as informações e ele sempre vai trazer para você os resultados de forma bem simples e rápida. Apenas lembrando que essa planilha ela pode ser expansível. Essa é a versão com 15 números combinados. Eu tenho uma outra versão que é um pouco mais pesada, que eu não utilizei para esse vídeo, que vai até 20 números. Então você consegue combinar até 20 números. Não se preocupe com dados fixos, porque eles vão aparecer em todas as combinações. O grande tchan dessa planilha, a grande sacada dessa planilha, está em utilizar os dados a combinar, inserir quantos dados você quer selecionar desses aqui, e ele vai trazer para você todos os resultados. E uma vez tendo esse dado aqui, você consegue copiar ele, dar um Ctrl C, joga essa informação para um outro lugar e consegue tratar esses dados da forma que você desejar. Então é isso, só lembrando que essa planilha de combinações você tem a possibilidade de adquirir por meio do link que está na descrição desse vídeo, e existe uma outra versão um pouquinho mais completa que vai até 20 números. Mais do que isso, o Excel não consegue trabalhar. Espero que tenha gostado. Qualquer coisa é só me chamar e para adquirir é só clicar no link da descrição do vídeo. Até mais!